um cemitério com velhas bandeiras dos Estados Confederados do sul dos Estados Unidos, com lápides escritas em inglês. Mas no Brasil, vamos ver como é essa história. Vamos dar um pulo em E o Vento Levou, ou seja, a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana de 1861. Quem não se lembra ou quem não viu essa cena? Scarlett O'Hara e Rhett Butler é o par romântico central do livro que deu vida ao filme E o Vento Levou. Embora o romance salte aos olhos de muitas pessoas, o tema do filme é a Guerra Civil Americana, que durou de 1861 a 1865. A Guerra de Estados do Norte contra Estados do Sul dos Estados Unidos teve como causa principal a controvérsia sobre o fim da escravidão. Nos Estados do Norte existia uma sociedade dinâmica com um crescimento demográfico constante graças a uma grande industrialização e uma redução da população rural, que estava em torno de 40%, enquanto no Sul a população do campo tocava os 84%, com uma economia baseada no plantio de algodão. Contudo, a maior diferença estava na questão da escravidão. O Norte já não usava mão de obra escrava, simplesmente porque não era interessante economicamente. Mas o Sul contava com 34% de trabalhadores não livres e dependia fortemente do mercado internacional de algodão. Nos anos precedentes à guerra, a discussão política em torno dos interesses relacionados à escravidão ou à abolição da mesma se fizeram sempre mais importantes. A eleição de uma figura importante do Partido Republicano, Abraham Lincoln, que se manifestou ardentemente contrário à escravidão, provocou a decisão do estado da Carolina do Sul de se separar dos outros estados, sendo seguido pelos estados do Alabama, Mississippi, Geórgia, Louisiana, Flórida e Texas. Embora o presidente Lincoln tenha tentado uma reconciliação, esses estados do Sul se separaram da União, proclamando-se Estados Confederados da América, em 1860. O norte do país não aceitou essa decisão, julgando-a inconstitucional, e a guerra foi declarada no mesmo ano. Se previa uma guerra de poucas semanas, mas essa durou 4 anos. Os campos e cidades sulistas que queriam a divisão foram devastados pelos exércitos do norte, e os estados do sul perderam sua influência política nos Estados Unidos, perderam homens e perderam o sistema escravista. A vitória do norte garantiu a emancipação de mais de 4 milhões de escravos. Mas e o Brasil com isso? Esse era o período em que o governo brasileiro adotou uma política de incentivo à imigração, vista a redução de mão de obra escrava causada pela proibição do tráfico negreiro. E os velhos confederados, defensores da escravidão, se aproveitaram da situação para tentar recomeçar do zero em um país com terra abundante, onde a escravidão ia de vento em popa. O tráfico tinha sido proibido, a escravidão não. Em 16 de fevereiro de 1866, o coronel William Hutchinson Norris, que era senador e advogado, e seu filho Dr. Robert Cícero Norris vieram tentar a sorte no Brasil e chegaram à região de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Compraram a fazenda Machadinho e começaram o cultivo da lavoura. Após o sucesso da primeira colheita, Norris enviou uma carta à sua família, que havia ficado no Alabama, para que viesse ao Brasil e convidasse amigos, vizinhos e familiares para emigrarem também. Os estrangeiros se estabeleceram em várias regiões do país, mas a maioria se encaminhou para o interior do estado de São Paulo, que contava com estradas de ferro ligadas ao Porto de Santos, o que facilitava o escoamento da produção agrícola. De todas as regiões que acolheram americanos,
Santa Bárbara do Oeste foi a que mais se desenvolveu. Uma vez estabelecidos, os americanos recebiam o restante da família e outros conterrâneos. Um grupo desses imigrantes se instalou ao redor da fazenda do Salto Grande, hoje o Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Carrão, responsável pelo cultivo de cana e fabricação de açúcar. Aos poucos, os americanos introduziram o cultivo do algodão e ali nascia a Vila Americana. Algumas famílias compraram escravos para ajudar na lavoura ou na criação dos filhos. Muitos profissionais liberais, como médicos e dentistas, também emigraram dos Estados Unidos, trabalhando no comércio e trazendo conhecimentos e métodos mais avançados. A introdução do arado, ao invés da enxada, usada pelos brasileiros, diminuiu o tempo de preparo do solo e aumentou a produtividade. Nas lavouras de algodão, foi adotada a técnica de rotação de cultura, alternando com o cultivo de milho e cana, para amenizar o problema de exaustão do solo. Muitas vezes, os americanos traziam sementes de diversas plantas como forma de trazer um pedaço de sua nação. Entre alguns exemplos estão as melancias da Geórgia e a noz pecan, hoje cultivada no sul do Brasil. A primeira geração de americanos procurava conservar sua cultura falando apenas inglês e casando seus filhos com membros de famílias americanas. A partir da terceira geração, no entanto, os jovens que foram crescendo mudavam-se para cidades grandes em busca de continuar seus estudos. Alguns se aventuraram pelo Nordeste e outros casaram-se com brasileiros ou outros imigrantes. Aos 12 de novembro de 1924, a Vila Americana conquista sua autonomia política e administrativa, constituindo o município de Vila Americana. O nome Americana somente passou a designar a cidade a partir de março de 1939. A cidade se desenvolveu muito, sendo hoje uma das maiores da região. Curiosamente, o cemitério do início do vídeo se tornou o centro da cultura do lugar. Ali foram sepultados a maior parte dos confederados que se estabeleceram no Brasil. Por serem protestantes, a Igreja Católica não permitia o sepultamento no cemitério já existente, forçando os moradores a procurarem uma alternativa. O cemitério, inicialmente, era na fazenda do coronel Asa Thompson Oliver e, com o tempo, se tornou o cemitério do campo, ou cemitério dos americanos. Ao passar pelo portão de entrada, o primeiro ponto que se destaca no horizonte é o grande obelisco com os sobrenomes dos principais imigrantes norte-americanos que se aventuraram pela cidade. Com eles está a bandeira vermelha riscada pelo X azul e estrelas brancas dos confederados, o símbolo carregado pelos imigrantes sulistas. Em 1954 foi fundada a Fraternidade de Descendência Americana, que realiza na área de recreação do cemitério reuniões trimestrais e anualmente a Festa Confederada, recebendo visitantes de várias partes do país e do exterior. Hoje, os descendentes dos confederados se mantêm muito ativos na fraternidade, sob a bandeira vermelha e azul, mantendo viva a memória daquelas famílias que o vento da guerra trouxe ao Brasil.